Olá pessoal, esse é mais um vídeo do projeto de criação de recursos digitais com software Maxima para o ensino de física. E hoje eu quero falar com vocês a respeito do while, que é um elemento lógico que vai ser muito parecido com o for em certos aspectos, mas que vai ter uma aplicação diferente, né? Vai ser aplicado em casos um pouquinho diferentes, né? Eles vão ter casos em que eles vão dar o mesmo resultado, mas vai ter alguns casos em que o while se aplica melhor e outros em que o for se aplica melhor, tá? Então, para exemplificar inicialmente o while, a gente vai começar fazendo uma contagem simples, tá? Então, a primeira diferença do while pro for é que no while, em geral, a contagem da variável ela começa antes do elemento, tá? E aqui eu vou passar uma condição para o while, tá? O while ele pode ser traduzido por português como se fosse enquanto. E enquanto essa condição for verdadeira, ele vai executar o conjunto de tarefas que a gente disser para ele, tá? Então, por exemplo, aqui, eu vou dizer, enquanto o i for menor ou igual a 10, né, eu vou fazer o seguinte, eu quero mostrar, né, quero mostrar o valor do i, tá? Essa é a primeira tarefa para ele fazer. A segunda tarefa tem que ser mudar o valor do i, tá? Porque senão a gente cai num loop infinito, né? Se o i não mudar de valor, ele vai ser sempre menor que 10. E essa condição vai ser sempre verdadeira, a gente não sai daí. Então, diferente do for, a inicialização vai antes, né? E a mudança da variável, em geral, vai dentro do conjunto de sentenças que o próprio elemento vai executar, tá? Então, nesse caso aqui, por exemplo, né, o i tem o valor inicial de 1. Ele vai comparar com 10, vai verificar que isso é verdade, 1 é menor que 10. Então, ele vai executar as tarefas, né? Primeiro, mostrar o valor do i e depois acrescer o valor do i em 1, tá? Esse tipo de sintaxe aqui, né, significa o seguinte, que ele vai somar o valor do i de 1, né, então o i inicialmente tem o valor de 1, 1 mais 1, 2, e vai atribuir esse resultado à própria variável i. Então o i vai passar agora a ter o valor de 2, aí ele volta para cá, ó, e analisa, 2 é menor que 10? Sim, então isso continua sendo verdadeiro. Então ele mostra o valor do i na tela, soma o 2 com 1, vai dar 3, então atribui esse valor ao i, né? Volta para cá, 3 é menor ou igual a 10? Sim, essa condição continua sendo verdadeira, então ele continua executando. Até quando o i for igual a 10. Quando o i for igual a 10, né, então ele vai analisar que i é menor ou igual a 10? Sim, a condição continua verdadeira. Mostra o i na tela, aí adiciona o valor do i a 1. Aí o i vai passar a ser 11. Aí ele vem para cá, ó, 11 é menor ou igual a 10? Não. Então essa condição agora ela é falsa. Quando ela é falsa, a execução das tarefas para, tá? Então é assim que funciona o while. Então quando a gente compilar isso aqui, ó, a gente vai ter o nosso resultado, tá? Deixa eu só colocar um cifrão aqui para não mostrar o primeiro valor do i, mostrar só o valor dentro do while, tá? Então a gente vê aqui que ele mostra os resultados de 1 a 10, tá? A partir disso a gente pode fazer muitas coisas, tá? Então, o interessante de ter elementos como esse dentro do software como Maxima é que isso torna nossos códigos bem mais ricos, né? Possibilita a gente fazer uma série de coisas, tá? O segundo exemplo que eu quero mostrar para vocês é o exemplo de uma APG, né? Uma APG que tem um valor inicial de 1, ela tem uma razão de 2 e o valor máximo dela não pode ser maior que 10 mil, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, enquanto, né, o A, que é o elemento da APG, for menor ou igual a 10 elevado a 4, né? Aí eu vou fazer o seguinte. Primeiro, vou mostrar o valor do A. Segundo, como agora se trata de uma APG, essa evolução da variável tem que ser por um produto, tá? Então, ó, quando A for igual a 1, né, eu vou fazer o produto de A pela razão. Então, agora o resultado vai ser 2, então A vai passar a ser 2. Aí ele vem para cá, analisa, né, se
essa condição continua sendo verdadeira, né? Então é assim, porque o 4 é menor que 10 a menos 4. É, o 2, desculpa, o 2, né? 2 é menor que 10 a menos 4. E aí multiplica o 2 por 2. E agora o A vai passar a ser 4. Analisa de novo aqui. A condição continua sendo verdadeira? Sim. E até, né, o momento em que o A for maior que 10 elevado a 4. Quando for maior, a condição deixa de ser verdadeira e o processo encerra, tá? Compilando aqui a gente vai ter esse... Opa, não tem essa vírgula aqui. Compilando a gente vai ter esse resultado, tá? Novamente ele está mostrando aqui. Deixa eu colocar de novo aqui. O cifrão que ele não mostra esses resultados, tá? Então tá aqui a PG, tá? E aí a gente nota que a diferença entre o while e o for, né? O for, por exemplo, a variação das variáveis no for é por meio de adição, né? Então o passo que a gente colocou no for, né? Para quem não viu aí, veja o vídeo passado. O step que a gente coloca lá é de forma na forma de soma, né? Então ele vai incrementando por meio de soma as variáveis. Então agora no while não, a gente pode fazer soma, como a gente fez no exemplo anterior da contagem simples, mas agora a gente pode fazer essa variação por meio de um produto, tá? Então isso daí seria um exemplo de que que tem uma aplicação mais direta pelo while do que pelo for, tá? Seria a criação da PG. Um outro exemplo que eu quero mostrar para vocês é que ele pode ser utilizado também, né, para acumular valores para a lista, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou repetir a questão da PA que a gente fez, tá, da vez passada. Então, eu vou pegar uma PA aqui, mas para isso eu vou criar aqui uma lista vazia, né? Vou colocar um valor aqui inicial de 1 para minha PA. Vou colocar uma razão de 3 meios, tá? E aí vou fazer o seguinte, olha, eu quero analisar essa PA, né? Eu quero evoluir essa PA até que os números dela não sejam maiores que 50, tá? Então a condição que eu vou colocar é o seguinte, ó, o A ele pode ser até 50, né? Então A menor ou igual a 50. Se o A passar de 50, essa condição deixa de ser verdadeira, e a gente interrompe a operação, tá? Então eu vou pegar aqui, a primeira coisa é acumular os valores dentro da lista, tá? Nesse caso eu não quero mostrar na tela, eu quero colocar esses valores numa lista, tá? Depois eu posso trabalhar com esses valores dentro da lista né, à vontade. Então eu vou colocar aqui o elemento A na lista PA, tá? E o A ele tem que modificar, né? Então o A ele vai ser A mais a razão, tá? Que é a evolução da PA. Feito isso, né, a gente compila. Nesse caso, ele só vai mostrar aqui os valores iniciais, né, da PA, que é a PA, que é a lista vazia, do A e do R, tá? E não vai mostrar os valores da evolução na tela. Só vai mostrar essa palavrinha done aqui que ele faz, né? Se a gente coloca um ponto e vírgula aqui. E aonde que está o resultado, né? Então, diferente do caso anterior, onde eu mostrei o resultado na tela, agora o resultado tem que estar dentro da lista PA, tá? Então, se eu pegar e apresentar o resultado da lista, ó, estão aqui os elementos da minha PA, tá? Estão dentro dessa lista. E como eu falei, eu posso analisar, né? Posso tratar essa lista com aquelas ferramentas que a gente viu lá no vídeo de listas, tá? Então, por exemplo, eu posso saber quantos elementos tem, né? Com esse comando aqui, length. Tá? A gente pode, por exemplo, obter a soma dos elementos, né? Uma das coisas que a gente sempre quer saber de uma PA em geral é a soma dos elementos da PA, tá? Então, de forma direta, a gente obtém isso aqui, tá? Então, a gente pode utilizar, né, o while de diversas formas, tá? Então, a gente mostrou para contagem simples, mostrou como definir uma PG e mostrou como colocar uma PA dentro de uma lista, tá? Uma outra coisa que a gente vai fazer, né, que poderia fazer é colocar o if dentro do while para separar valores, por exemplo, como a gente fez no caso do vídeo passado do for. Mas essa relação do if com while é muito parecida com a relação do if com for.
Então eu vou deixar aquela relação do vídeo anterior. Eu também acredito que a gente não vai usar tanto isso para o GIF. E o que eu quero mostrar agora para vocês é a lógica por trás do while que pode ser aplicada para a geração de GIFs. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu quero gerar uma lista com 4 figuras. Né? Essas 4 figuras, eu quero fazer a figura de x, x ao quadrado, x ao cubo e x à quarta, tá? Usando esse elemento lógico, então eu vou fazer as 4 figuras numa sequência, usando só essa programação do while, tá? Então eu vou fazer igual a 1 aqui, vou fazer o seguinte, enquanto o i menor ou igual a 4, eu vou fazer o seguinte, né? Pedir para ele fazer o seguinte, eu vou colocar o draw 2D para gerar o gráfico, explicit, x elevado a i, com i de 1 a 4, tá? Com i não, com x de menos 1 a 1, desculpem, falta fechar um parênteses, e o i mudando, né, de 1 em 1, tá? O correto aqui é usar o wxDraw, tá? Mas eu vou fazer inicialmente com o draw para vocês entenderem por que eu quero, qual é a lógica disso que leva à criação de GIFs, tá? Então, se eu fizer isso aqui, ele vai criar aqui as janelas para mim. Vou reduzir aqui, tá? Então, notem que aqui aparece só o x à quarta, tá? Não acaba não aparecendo as outras funções, tá? Por quê? Porque ele criou isso aqui tão rápido que não deu para a gente ver, tá? Principalmente porque a janela estava atrás da janela do Maxima, tá? Mas se eu repetir o processo, vocês vão ver muito rápido aqui que essa função vai mudar, tá? Então mudou muito rápido, tá certo? Então essa é a ideia por trás dos GIFs, né? Se eu pegar essas 4 figuras e posso pegá-las e sintetizar num GIF, né? E depois a gente tem que ver como faz isso. Se eu colocar aqui wxDraw, que faz mais sentido, e aí ele vai colocar na folha de trabalho as 4 figuras de uma vez, né? Então tá aqui, ó, tá? Então criou a primeira figura de x, a figura de x ao quadrado, a figura de x ao cubo e a figura de x à quarta, tá? Então, se eu pudesse, né, sintetizar essas figuras num GIF, né, ele colocaria, então faria um GIF, então, criando, né, essas figuras, né, variando a função dessa forma aqui, tá? Um exemplo que tem tá mais relacionado com a física é o exemplo de uma partícula se movimentando, tá? Eu vou pegar aqui o movimento retilíneo uniforme, que é o exemplo mais simples que a gente tem, tá? Eu vou fazer aqui o seguinte, ó. Eu tenho uma partícula com a velocidade de 1 metro por segundo, tá? A função horária dela é v vezes t, significa que ela saiu da origem, tá? E vou colocar a minha variável, né? Agora o t, que é a variável que tem que mudar para o movimento, para eu ver o movimento da partícula. E eu vou fazer o seguinte, enquanto t é menor ou igual a 1, tá? Vou fazer o movimento da partícula dentro de 1 segundo, analisado dentro de 1 segundo. Eu vou fazer o seguinte, wxDraw 2D, tá? xRange de 0 a 1, tá? Que são dentro do intervalo do qual a partícula vai se mover nesse 1 segundo, tá? Vou colocar point size igual a 2, tá? Que é para visualizar melhor. E point size igual a point type, desculpem. Point type igual a 7, que é para a gente visualizar a partícula como se fosse um pequeno círculo, tá? E points tá para gerar a posição da partícula. O points ele vai ser, né? Aqui eu vou dar o valor do ponto a coordenada x do ponto, nesse caso é a própria posição da partícula, e a coordenada y, né? Como eu quero uma partícula se movendo na direção x, eu vou colocar y igual a 0. Nesse caso vai aparecer a partícula se movendo sobre o eixo y, sobre o eixo x, tá? Desculpem, sobre o eixo x. Tá? E tenho que evoluir o t, né? O tempo aqui, vamos fazer 10 posições. Aliás, 11 posições, tá? Esse tempo então varia de 0,1 segundo, tá? Então t mais 0,1. Tá? Feito isso, então,
faltou algum parênteses em algum lugar, talvez aqui, tá? Aqui faltou fechar o parênteses do wxdraw. Vamos torcer para dar certo agora. Pronto, tá? E aí deu para ver a partícula se movimentando aqui, né? Então, ó, ele vai desde a primeira figura, né? Desde a primeira figura, ó, a partícula no instante t0, a partícula no instante t 0,1, a partícula no instante t 0,2, partícula no instante t 0,3 e assim por diante até chegar no instante t 1 segundo, tá? Que é esse cara aqui. Tá? Então essa é meio que a lógica por trás da criação de GIFs, né? Eu gerei um conjunto de figuras, né? E se eu conseguisse pegar essas figuras e sintetizasse num GIF, eu já teria o meu primeiro GIF da partícula se movendo, né, com 1 metro por segundo entre a posição 0 e 1 metro, tá? Qual a diferença disso para o que a gente vai fazer, né? Qual é a similaridade e qual é a diferença? A similaridade é o fato de que a gente tem que criar um conjunto de listas para poder fazer o nosso GIF. Tá? Qual a diferença? A diferença é que nesse caso eu estou gerando um conjunto de figuras a partir do draw. Tá? Mas para gerar um GIF dentro do próprio draw, a lista de figuras tem que ser passada dentro do draw. E aqui não, a lista de figuras eu estou determinando fora, né, com a que está fora do draw. Tá? Então essa que é a ideia. Tá? Então, espero que vocês tenham entendido essa lógica, tá? No próximo vídeo, então, a gente vai fazer os nossos primeiros GIFs, tá? Se vocês entenderam, né, sobre listas, como funcionam listas, né, como funciona a lógica de fazer uma lista de figuras, tá? E claro, né, aprender um pouquinho sobre os comandos do draw, a gente então vocês vão poder entender como é que a gente gera os nossos GIFs, tá? Então, até lá.